Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do programa Fala Pai. É um programa dedicado a falar sobre paternidade cristã, criação de filhos e parentalidade, né? Então, nós como pais que somos, temos aqui uma pequena bagagem para contribuir um pouquinho com você. Só que não é só de parentalidade que a gente fala aqui, né? Mas tudo que envolve um relacionamento espiritual com Deus que vai, obviamente, influenciar nos nossos filhos. É isso, Fábio? É isso mesmo. Então, eu sou Renan Cirilo Alves, o @ReCirilo em todas as redes sociais. Muito feliz de continuamente estar gravando esses episódios. E estou aqui com o Fábio Hertel. Que no Instagram é o Fábio Hertel Oficial. Fábio, olha só, a gente resolveu abordar aqui a temática de uma viagem que você fez no início de 2023, né? Em abril de 2023. Porém, uma coisa que nós não falamos no episódio passado, que nós fomos agraciados, né? Abençoados com esse café aqui da Rafa. Deixa eu dar um close aqui, ó. Incrível, especial, saboroso café da Rafa. Então, ó, Rafa, muito obrigado pelo café aqui que o Fábio trouxe pra gente, tá aqui entregue. Então, fica aí a recomendação. É um café em grão. O que você pode falar desse café pra gente aqui, Fábio? É um café espetacular, saboroso, classificação especial, produzido na região abundante ali de Minas, em Lajinha, da nossa querida Rafa. Pois é, então para você que quiser conhecer aí o Café da Rafa, é lá no Instagram, Café da Rafa, Rafa com PH. Isso. Então beleza, tá convidado aí a vir conhecer os nossos estúdios, conversar com a gente aqui e trazer mais café, né? Oh, vai ser uma delícia. Ô Fábio, olha só, a gente quer falar sobre a memorialidade. Existe essa palavra? Deve estar por aí. Então assim, a gente entender a importância do passado na construção desse futuro. É isso? É isso mesmo. Como Renan, assim? Uma das experiências incríveis que eu tive nessa viagem, aliás, já que eu não estou fazendo merchan, deixa eu fazer um outro merchan da L7 Viagens, que foi a agência que organizou toda a parte logística de viagem, de traslados, de passagens, de hotéis. A nossa querida Luciana Conte, que foi incrível, que participou com a gente dessa caravana lá, e também fomos mentoreados, quer dizer, se a L7 Viagens fez a parte da logística, a parte, vamos dizer, espiritual, nossos mentores e a curadoria espiritual foi feita pelo pastor Celso e a nossa querida doutora Ilma, que foi incrível. Então, você imagina, você chegar num país... outro detalhe interessante, né, que eu não sabia e na viagem eu descobri. Esses países, né, visitamos 2 países, Turquia e Israel. Por lei, é obrigatório você pode até levar o guia daqui. Como no nosso caso, nós tínhamos a agência representada pela proprietária. Sim. E a doutora Ilma, que já fez várias viagens lá também como mentora, mas é obrigado você contratar um guia local. Então foi uma experiência incrível, porque nós íamos no roteiro em determinado local, nós tínhamos ali 15, 20 minutos de uma explicação mais histórica pelo guia, e a doutora Ilma e outros convidados, eu tive a oportunidade de ministrar em um local lá, numa fonte lá em Israel, e aí então falavam sobre o aspecto bíblico e da conotação espiritual daquele local. Então foi uma experiência de fato incrível, recomendo. Se você tiver interesse em ter essa experiência em Israel, procure a L7 Viagens, caravana da doutora Ilma, você vai estar muito bem servido. Mas voltando ao nosso tema aí, cara, das experiências e do aprendizado, porque assim, Renan, não é uma viagem barata, não é uma viagem barata. E quando eu faço qualquer tipo de viagem, ainda mais essa que a gente tem que ter... não é só um investimento financeiro, porque é um investimento de tempo, nós temos família, temos filhos, né? Temos boletos para pagar. A minha esposa, que cuida dessa área aí, teve que passar um bom tempo antecipando, se preparando para que tudo corresse bem e que quando a gente voltasse, a situação estivesse de pé. Mas... eu sempre participo de qualquer evento, ainda mais esse que tem muito investimento, com a seguinte pergunta: o que é que eu vou aprender e o que é que vai pagar a passagem, o investimento que nós estamos fazendo aí nesse passeio? Né? O retorno do investimento, né? Tem que aprender alguma coisa. Eu não vou lá só para poder tirar foto, mas eu quero trazer bagagem intelectual, espiritual, emocional, a riqueza. Que riqueza que eu vou desfrutar e vou trazer e poder compartilhar. E é isso que nós estamos fazendo aqui, compartilhando as riquezas que eu tive no local que eu fui impactado lá, né? Então, eu quero mostrar para você
foi algo que me chamou muita atenção. Nós tivemos muita sorte, Diz aí. porque durante os 15 dias, os 7 em Israel, nós pegamos 2 feriados. Então, foi 2 feriados nacionais e eu pude observar lá, em loco, como que aquele país e aquele povo e aquela cultura investem em memoriais. O primeiro feriado foi um feriado em homenagem ao Holocausto, então o país para. Renan, você sabe o que é, muito forte isso, em né? determinado horário do dia, todos pararem de fazer tudo que estão fazendo e tocar uma sirene no país? O país todo toca uma sirene, mano. Eu não sei como se consegue ter tanta sirene espalhada na cidade, mas talvez até as sirenes que tocam, inclusive, quando estão sendo atacados. Sim, por mísseis. são os alertas, né? Porque é muito comum naquela região, inclusive. Um dia depois que nós chegamos, começou um ataque lá na região de Gaza, que é muito comum acontecer isso lá, é tenso, né? Então, obviamente, quando os mísseis são lançados, na região que eles preveem onde o míssil vai cair, toca as sirenes, então por isso que talvez tenha esse aparato. Mas nesse dia, as sirenes tocaram, não para avisar que estavam sendo atacados por mísseis dos terroristas do Hamas lá, mas porque estavam comemorando e relembrando um episódio trágico. Mas celebrando, né? Um memorial, né? Tá. É importante para aquele povo que foi o primeiro, uma homenagem, uma lembrança sobre o Holocausto. Então, cara, em determinado dia, no determinado horário, toca a sirene no país e todos param. E essa foto que eu fiz aí foi incrível, porque nós também paramos, obviamente, nós estávamos no ônibus, saltamos do ônibus, ficamos ali em pé, em sinal de respeito, em memória, respeitando a cultura local. Mas aí, esses camaradas estavam no carro, eles param no meio do trânsito, abrem as portas e saem, no meio da rua. Os outros motoristas dos outros carros também saíam do veículo? Para tudo. Obviamente tem um ou outro lá desavisado, né? Desavisado. E outra coisa que eu aprendi também é que tem judeu de todo jeito, né? Como tem cristão de todo jeito também. Tem o cristão raiz, mas tem mais ortodoxo, né? Mais ortodoxo, menos ortodoxo, mais raiz, mais Nutella, né? Tem de tudo. Mas, cara, o país para. Foi uma experiência incrível pra gente, porque nesse dia primeiro foi então um memorial sobre o Holocausto, e o segundo dia, que foi alguns dias depois, eu não lembro, foi justamente em homenagem a todo soldado que tombou em guerra. Então, para a mesma coisa, toca a sirene. Então, nessa foto aí, todos os carros parados e o país para, todo para. No segundo dia, por exemplo, esse que eu acabei de mencionar, nós estávamos numa lojinha, as mulheres lá fazendo compra, a dona da loja falou, gente, vocês têm 5 minutos para comprar, porque daqui a 5 minutos eu vou fechar, porque vai tocar sirene. E todo mundo para o comércio, para tudo. Então, qual é a reflexão, Renan? Era o ponto que eu ia levantar. O que você traz pra gente desse momento aí, desse respeito a algo que aconteceu e a propagação dessa cultura aí para os anos seguintes? Eu percebi, cara, que com esses memoriais, eles reforçam a identidade deles. Eu nunca tinha visto um local com tantas bandeiras. Eu achava que nos Estados Unidos era um país muito patriota, nacionalista, sei lá qual é o termo, porque você vai nos Estados Unidos, de fato, tem muitas bandeiras. Apaixonados, né? Muitas bandeiras dos Estados Unidos. Nacionalistas. Coisa que talvez aconteceu remotamente no Brasil, mas muito pouco em relação ao que eu encontrei nos Estados Unidos. Agora, igual Israel, eu nunca vi, cara. Mas eu acho que aqui no Brasil é mais ligado a questões políticas, também, né? exatamente. Tem essa paixão pelo país, mas sim a paixão por um determinado político. É possível que no Brasil tenha bandeiras, como acontece na Copa do Mundo, que vai celebrar tem isso algo também. do esporte, mas não um movimento de preservação. Proteção à pátria, né? Exatamente. Então, cara, eu percebi isso. Forte senso de identidade. Então, os caras batem no peito e eles não acham, não, eles têm certeza de que eles são o povo abençoado, o povo escolhido. Então, várias práticas reforçam essa identidade. Então, o menino cresce já sabendo o povo especial que ele participa. Os pais vão inculcando no filho alguns valores que apontam para aquele destino glorioso que é a bênção. Então os meninos crescem, cara, sabendo de fato quem eles são. Nós fazemos parte da família de Deus e nós vamos virar
e nós vamos vingar, e nós vamos prosperar, e nós vamos crescer, e nós vamos criar coisas novas, inéditas, disruptivas, valorosas, impactantes, transformadoras, que vão mudar a história da minha geração. E que forte que é isso, né, Fábio? Isso é muito forte, cara. Isso é forte, profundo, espiritual e intencional também, né? Intencional, cara. E aí fiquei pensando, trazendo aí, fazendo uma analogia da nossa realidade brasileira, quais são os nossos memoriais? Fiquei pensando nas datas que nós poderíamos ter alguma conotação de memória que reforçasse a nossa identidade, a nossa história e que nos lembrasse de que nação que nós somos. Por exemplo, poderíamos ter 7 de setembro, poderíamos ter Tiradentes, né? Ou como eu acho que 7 de setembro é uma data bem simbólica, assim, que, de certa forma, o país, por conta do feriado, ele para, mas não em reverência ao ato da independência, mas pela celebração da folga. Agora eu tenho folga, né? Pois é, meu irmão, essa é a diferença. Nós temos que assumir que quando cai o 7 de setembro, a gente está mais interessado em saber se cai na quinta ou na terça, para a gente poder esticar o final de semana. E aí, cara, nós não estamos interessados com a data, com o que aquilo representa. O poder da representatividade, né? Não há nenhum sentimento patriota, espiritual, ou nacionalista, ou de valores, né, que apontam para esse memorial, né? Então, cara, quando eu vejo um país celebrando as suas datas e o povo, de fato, em respeito, em honra, tomando atitudes como essa, de parar no meio do trânsito... E o interessante, Fábio, que esse ato, né, ele não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com doutrina ecumênica, né, como existe no Brasil em muitos casos, né? É um fato histórico. Fato histórico. A gente não pode, do povo. A gente não pode ficar sem essa história. A gente não pode esquecer isso. Tanto que qualquer menção que é feita hoje a esse fato, né, o Holocausto, nazismo, etc., ele é execrado no mundo inteiro. No mundo todo. No Brasil não é diferente, né? Só que então, lá tem outro peso, né? Outro peso. Eles que sofreram. É verdade. E aí? E aí, cara, que a pergunta que eu faço, né, a cada provocação, cada foto, cada conceito que eu estou trazendo nessa nova série aí, pós-viagem, que eu faço que memoriais nós temos celebrado que reforçam a nossa identidade. Então nós podemos ampliar esse conceito de identidade, de memorial, para vários aspectos, você mencionou alguns. A gente pode falar sobre as questões do nosso país, do Brasil, de como que nós podemos reforçar a nossa história, os nossos valores. Isso tudo, Renan, vai inculcando na vida dos nossos filhos, na mente, no coração, na alma dos nossos filhos, valores que eles vão lutar lá na frente. Sim. Porque, ora bolas, se nós não temos paixão nenhuma, se nós não temos apreço nenhum sobre os valores que reforçam a nossa nação, a nossa liberdade enquanto nação, quais são as bandeiras que nossos filhos vão levantar lá na frente? Que motivação nós estamos passando para a próxima geração que vão impulsioná-los a levantar as bandeiras corretas lá na frente para defender a liberdade do povo ou para defender... os valores morais que ele vai ter, né? Valores morais ou espirituais. Uhum. Ou seja, que memoriais, voltando à palavra intencional, né? Que memoriais intencionais nós temos levantado, promovido e influenciado os nossos filhos. E isso é algo que pode ser gerado até mesmo dentro... Pode não, né? É importante que seja gerado dentro do nosso próprio lar. Começa dentro de casa. Então, existe, cada um tem a sua celebração, né? Natal, não sei o quê. Poxa, de repente, cria aí uma rotina anual, seja semestral. Criativo. Você é tão criativo para fazer... coisas novas. Tantas coisas no seu trabalho. Enfim. Por que não ser criativo dentro de casa? Exato, cria um dia. Sabe que, trazendo uma curiosidade, meu filho nasceu em novembro, né? O meu filho mais novo, o Daniel, e ele nasceu no dia 8 de novembro. Nós marcamos a cirurgia, eu e a Carol, para que ele nascesse de fato nesse dia. Por quê? Existia uma possibilidade dele nascer no dia 9 ou no dia 7 de setembro, de 7 de novembro. Uhum. Dia 7 de novembro é o dia do meu aniversário. Fica a dica aí para quem está assistindo. Dia 9 de novembro, é o aniversário do Miguel, o filho do meio. Eu pensei, poxa, eu não quero correr o risco de
dele ser ou no meu aniversário ou no do Miguel. Aí a gente... E dividir a comemoração ali, né? Exatamente. Aí eu conversei com o Carol e falei, poxa, se ele não chegar no dia 7 ou no dia 6, vamos agendar para o dia 8? Conversamos lá com o médico que nos atendeu e falou, olha, é totalmente possível. Marcamos e ele nasceu. Então, dia 7 de novembro é meu aniversário, dia 8 de novembro é o do Daniel. Hoje é o mais novo. O mais novo... Por enquanto. Não, agora chega. E depois o Miguel, né, no dia 9 de novembro. Então, o que nós estamos pensando em fazer é um dia de aniversário para a família. Porque agora são 4 filhos, né? Então, de repente, elencar uma data aí e fazer uma única festa, assim, uma festa bacana para todos os filhos. Legal. Porque, se for fazer uma festa para cada um, não há orçamento que aguente, né? É verdade. Então, Fábio, isso aí é algo que aquece o nosso coração e é legal a gente ter essa criatividade, exercer essa criatividade para que valores sejam firmados e fincados de fato no coração dos nossos filhos. Né? Você vê que na história do povo de Israel, né, o povo de Deus, a importância que o próprio Deus instituía para que o povo celebrasse as festas. Então, anualmente, naquele memorial, para relembrar fatos históricos ou princípios. Então, as festas, né, eram tipicamente memoriais e várias outras memoriais, tanto ritual que a gente vê, inclusive, no Antigo Testamento, no Novo Testamento também, mas olhando a história do povo de Israel, as datas comemorativas eram muito significativas, né, para que, desde a tenridade, as crianças, os jovens, os adultos, então celebrassem aquele fato ou aquele princípio. Né? Então fica aí a dica, seja criativo, escolha datas significativas, práticas, isso pode ser semanal, mensal, anual, né, mas que reforçam essa identidade no coração dos seus filhos. Bacana demais. É isso. Bom, então a gente segue falando aí sobre essas experiências que o Fábio teve, né, Fábio, nessa viagem que, na minha opinião, foi maravilhosa. Eu acho que para você também, né? Certamente. E que tem muito ainda a agregar pra gente ao longo desses episódios. E no próximo episódio, inclusive, nós vamos falar sobre uma experiência que eu escrevo no meu livro, já escrevi no meu livro sobre esse tema, mas experimentar aquilo que eu estudei e escrevi ao vivo foi algo muito significativo e tem a ver justamente com esse memorial dentro das casas. É isso aí. Então, continue com a gente, mande seu feedback, @Recirila em todas as redes sociais, @FábioHertelOficial. A gente tá louco, no bom sentido, para ter essa interação e saber como o programa, o podcast Fala Pai, tem colaborado com a sua vida. Então, até a próxima, um grande beijo. Tchau! Tchau, tchau!